Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículo 19. Você pode até estranhar, mas tem uma conexão aqui nesse assunto. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós vamos nesta manhã, Senhor, meditar nessas coisas tão profundas que o Senhor deixou para este tempo específico para ser revelado à igreja do Senhor. E aqui está uma igreja nascida do Espírito, nascida da palavra, uma igreja que está arrumando a eternidade. Esses velhos corpos, muito breve, serão transformados em corpos novos, perfeitos e eternos. Senhor, ajuda a cada irmão nesta manhã, quando a palavra do Senhor será ensinada, e que o Espírito Santo possa repartir esta palavra, dar a cada vida aqui aquilo que Melquisedeque deu a Abraão. Ele deu o pão e deu vinho, ele deu a palavra e a revelação da palavra. E o Senhor tem repartido conosco ao longo desses anos e tem acrescentado nesta hora final tudo que estava escondido, mas o Senhor prometeu que toda a palavra, todos os mistérios que estavam ocultos seriam revelados nos dias da voz do sétimo anjo. Nem sequer um tio ficaria para trás. Pai, nós não temos capacidade intelectual para absorver a grandeza desta revelação. Mas temos, Senhor, o Espírito Santo, que pode nos mostrar e revelar e fazer com que a nossa alma, Pai, receba isso não de uma maneira intelectual, mas de uma maneira revelada pelo seu Espírito. Esperamos nesta manhã que o Espírito Santo tenha toda a liberdade e que cada vida aqui em perfeita ordem seja um canal pelo qual ele possa fluir. Pai, nós oramos clamando a Ti, num tempo difícil como esse, uma hora tão escura para o mundo, mas a luz do tempo da tarde brilhou de tal maneira, incandesceu em nossa vida, e nós encontramos o caminho de retorno. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Eu tenho uma lição, tá? Às vezes eu não sou fiel ao texto que eu mesmo faço, porque eu sou fiel àquilo que vem no momento que eu estou
pregando aquilo que Deus me dá naquela hora, tá? Primeiro, nós vamos falar aqui, começar, né, até onde a gente vai caminhar nesta manhã, de inocência. A dispensação da inocência. E o profeta falou sobre isto, a mensagem, o poder de Deus para transformar. Ele disse o que aconteceu no jardim do Éden, estava a economia inocente de Deus. E aquela foi uma das dispensações. A primeira dispensação era inocente. O povo não conhecia nenhum pecado. Eles não sabiam nada sobre o pecado. Ambos, Adão e Eva, estavam nus, porém eles estavam escondidos de sua nudez através do véu do Espírito sobre suas faces. Eles nunca souberam que estavam nus, de modo algum, porque eles estavam escondidos, pois o véu de Deus estava em suas próprias mentes. Eles não sabiam o que era certo e o que era errado. E ambos ali de pé, nus, mostrando que o conhecimento ainda não havia chegado para eles, que eles estavam nus, eles nada o sabiam. E o casal estava nu e não sabia. Agora, se você quiser ler, ele vai dar Apocalipse, capítulo 3, quando ele diz, o Espírito Santo predizendo esta última era para a era de Laodiceia, da igreja pentecostal, nos últimos dias. Esta era estava cega e nua. Tá? Apocalipse 3, vocês conhecem, é uma era cega e nua. Quer dizer, lá eles estavam velados da nudez. Eles não tinham conhecimento que estavam nus. Em contrapartida, hoje, eles estão nus novamente, da mesma maneira, e não sabem. Lá estavam nus e não sabiam, porque o véu da inocência, o Espírito Santo velou seus olhos da nudez. Eles não sabiam o que era nudez, o que era certo, o que era errado, o que era cobiça, o que não era. Nada disso existia. Hoje, a igreja está nua, tá? Mas o véu que ela tem hoje não é um véu de santidade, é um véu de cobiça, é um véu de concupiscência, é um véu de desejo. Isso que está acontecendo, que aconteceu com a igreja ao longo do tempo. Nós temos algumas escrituras aqui que nós iremos ler lá na carta do apóstolo São João sobre este assunto. Nudez da igreja hoje é coberta pelo Espírito Santo. Eu falei dos 3 filhos de Abraão, eu estou fazendo apenas uma base para que a igreja possa assimilar, porque Abraão teve 3 filhos, certo? Abraão teve 3 filhos. É aí onde vamos entrar em relação com a igreja. Abraão teve 3 filhos. Agora a mensagem, quem é esse Melquisedeque, tá? Eu creio que é no 172 desta mensagem, eu quero dar mais uma abertura aqui. Disse o Senhor. Agora havia, tá? Havia
agente de Cão, Sem e Jafé, os 3 filhos, tá, de Noé. E ele disse, aí nós poderíamos ler toda a árvore genealógica, né? Que daria uma hora de leitura, né? Para saber sobre isso. Mas veja bem, agora esse era judeu, samaritano e gentil. 3 raças, judeu, samaritano e gentil, que se casou com os gentios no ato de Moabe. Balaão. Não existia samaritano, só tinha judeu e gentil. E Balaão causou a pior coisa que podia existir, porque naquele dia, você vê que é uma festa, você lê lá no livro de Números, que é apenas uma festa, mas aqui não foi apenas um dia, aquilo foi uma convivência. Balaão trabalhou o tempo todo para unir judeus e moabitas, tá? Reunir esta gente, misturar a semente. Ele trabalhou o tempo todo, ele usou muitas maneiras para fazer aquilo, trabalhou com aquilo, e Deus não permitiu que Balaão tivesse sucesso com aquilo, até que Balaão armou uma estratégia, fazendo uma festa, a festa do Deus deles, a festa de Baal. Então, Balaão pregou uma mensagem, e na mensagem que Balaão pregou, ele disse, olha, não há nenhum problema entre a nossa união, porque nós somos parentes próximos, porque Israel, tá, vem da descendência de Abraão, tá, de Isaac, Abraão, Isaac, e Ló era sobrinho de Abraão, e Moabe era um filho de Ló. Moabe era um filho de Ló, consequentemente era parente dos moabitas, nós sabemos disso pela história. Então ele fez com que aquele povo se unisse numa grande festa, aonde os filhos de Israel contraíram matrimônio, quer dizer, se uniram às moabitas. E dali nasceu a nação samaritana, que é judeu e gentios, nasceu no ajuntamento que Balaão promoveu nos seus dias. Moabe e Israel se ajuntaram. E aquilo foi catastrófico, foi algo miserável, tão ruim, que num dia só Deus matou 23 e a praga, ou seja, 123 mil, e a praga foi se estendendo no arraial e ninguém parava aquela praga. Tinha que ter uma pessoa ali, um homem capaz de ter revelação de como parar aquela praga. Tinha que ter uma pessoa, e foi um dos netos de Arão, chamado Eleazar, era um sacerdote, que quando ele viu uma moabita, a princesa dos moabitas, e um príncipe de Israel, que estava entrando na tenda, ele sacou a espada, foi lá e matou os dois juntos, atravessou a espada e os dois foram mortos, e a praga cessou instantaneamente. E então Deus chegou e disse, olha, o ato deste moço, o ato desse sacerdote vai perpetuar por toda a sua geração, isso não vai ser esquecido. Agora, o ato que ele fez, hoje seria um ato criminoso. Matar um casal, passar a espada nos dois, seria um ato criminoso. Mas Deus estava naquilo, como eu falei na sexta-feira aqui. Por que a prostituta era queimada? Por que Acã foi queimado? Sabe por quê? Porque não tinha sangue, tá? Deus não tolerava o adultério.
Deus não tolerava aquilo. E aquilo tinha que tirar o pecado do arraial. Tinha que eliminar o pecado do arraial. E a única maneira era queimar. Era queimar a prostituta, para tirar a prostituição do meio de Israel. Toda prostituta era queimada, mas também fazendo uma sombra, que a velha prostituta e as suas filhas serão queimadas agora, tá? Porque hoje também, agora tem sangue somente para o eleito. Aqueles que foram chamados, porque o profeta diz que só o eleito é contado na redenção. Só o eleito é redimido. Então significa que só para ele tem sangue. Já que não tem sangue mais para as denominações, isso cessou lá no ano de 56, então Deus agora vai queimar a velha prostituta e suas filhas, como ele fazia pessoalmente nos dias de Israel. E é por isso que Eleazar sabia que a única maneira de parar aquilo era matando aquele casal, que era o cabeça daquela confusão toda. E de lá, então, daquela união, nasceram os samaritanos. E os samaritanos eram um povo que tinha religião estranha, maneira estranha, era um povo que não combinava com o judeu, um povo separado, um povo difícil. Tinha certas crenças lá que eu estava lendo, que até amedronta a gente. Acontece que naquela confusão toda, minha voz querendo acabar hoje, aquela confusão toda que estava ali e que perdurou por todos esses anos, né? Desde os dias de Moabe até nos dias do Senhor, lá em Samaria, lá tinha uma igreja que estava afundada na lama, que estava afundada no inferno. Lá tinha uma igreja que praticava os mesmos atos dos samaritanos. Era uma velha prostituta. A mulher do poço, a mulher de Samaria, a samaritana, aos olhos da sociedade, quando o Senhor encontrou com ela às 11 horas da manhã, foi na hora 11ª que Jesus se revelou aquela vida eleita, e na hora 11ª do tempo da tarde, Deus tem se revelado a uma igreja também, que é a noiva de Jesus Cristo, tem se revelado a uma igreja nesta hora, que estava afundada também no mar da lama do pecado. Não sabíamos o que fazer, como fazer, não tinha luz nenhuma para nós. Nós estávamos aí entre denominações e religiões, e fazia o que dava em nossa cabeça, fazia o que você achava melhor fazer, que achava que era certo, mas Deus tinha um encontro contigo, como ele teve com a samaritana. Deus marcou o encontro com você antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Ele marcou o encontro e ele veio ao seu encontro. Ele se revelou a ti, como foi com a mulher samaritana. Ele enviou sua palavra através de um profeta, e o profeta foi o portador de Cristo. Cristo viveu no Irmão Branda em plenitude, minha gente, e essa igreja é limpa, lavada no sangue do Cordeiro. Eu quero que esta igreja medite sobre isto. Você não é uma coisinha jogada num canto, tá? É uma igreja de reis e sacerdotes. Rei, porque ela está reinando sobre o pecado. Rei, porque ela domina o mundo nesta hora. Sacerdote, porque ela pode interceder. Ela tem sangue para interceder. Por isso que é um reino de reis e sacerdotes. Quando a igreja, quando você individualmente raciocinar, pensar e tomar isso, você saberá valorizar esta mensagem. Você não vai pôr joia em focinho de porco, tá?
O focinho do porco se mete em qualquer sujeira. Então, agora você coloca uma joia, um cristal de alto valor no focinho do porco, para ele enfiar na lama por aí. Você é uma joia que não está no focinho do porco. Amém? Você é um diamante lapidado, um diamante trabalhado, esculpido pela palavra, para enfeitar a coroa do rei. Eu lamento que tem pessoas que não têm essa linha de raciocínio, de pensamento, porque qualquer coisa serve, né? Vou fazer isso, se der certo, tudo bem, se não der, problema não está comigo. E faz qualquer coisa, toma qualquer decisão, contrário à palavra, e procura um ministro para orientar, não adianta nada, ele só quer uma confirmação se ele está certo ou errado, e quando fala que ele está errado, ele vai em frente, só para ser condenado um pouco mais, tá? Eu parei ontem, eu vou ler, que a coisa aqui é muito boa. Você já pensou no fato que o pecado está eliminado de ti? Já pensou nesse? Olha para trás, como a velha samaritana. Será que a samaritana ficou pesarosa e perdi meu marido? Eu encontrei com um homem ali no poço. Ele contou a minha vida, falou da minha falácia, do meu pecado. E agora vou chegar na minha casa e vou dispensar o meu marido. Por quê? Porque ele é o sexto marido. Quer dizer, você passou por quantos maridos? Você teve a católica como seu marido? Você teve alguma denominação que era o seu marido? Porque o marido é aquele que domina, que estabelece. Marido é aquele que dá ordens, tá? Mas esse era o seu marido. Mas você nunca chegou a concluir nada com ele, tá? Deus não permitiu que esse marido colocasse uma semente aí. Deus não deixou. Ele te colocou em uma esterilidade. Como Sara foi estéril, e como Rebeca também foi estéril por 20 anos, tá? Como Deus não permitiu que Malom colocasse uma semente no ventre de Ruth, tá? Eu não sei, a mulher chamada Raabe também não tinha filho, e tinha tantos homens na vida dela. Você percebeu que Deus te preservou? Que Deus te guardou? Mesmo lá fazendo a coisa errada, o seu ventre estava fechado, nenhuma semente entrou ali. Deus te preservou. E hoje nós estamos aqui comemorando a tremenda vitória do amor divino. Hoje estamos aqui com os pés para entrar no céu, no paraíso. Estamos vivendo uma hora de arrebatamento, minha gente. Ou você acha que o arrebatamento é uma história da Bíblia? Uma história como se falam os historiadores, né? É uma história, uma página que virou. Enoque foi raptado, tá? Elias foi raptado. O Senhor Jesus foi raptado, levou uma igreja com ele, tá? Ele está para tirar uma igreja agora, porque é o corpo dele. Ele não vai deixar o corpo dele perecer. Ele não vai deixar a igreja dele se definhar no meio de uma coisa como essa. Satanás tirou o quê? A face das pessoas. Tem um tema aí que chega assim, um povo sem face. Eu trato com uma fisioterapeuta, falei, eu nunca vou conhecer essa mulher, porque ela está sempre mascarada para mim. Eu vou lá no consultório, ela me orienta, eu tenho um problema de cifose. A cirurgia aqui, quando cicatrizou, puxou minhas costas para assim,
Eu estou dando jeito de desentortar. Não sei se vou conseguir. Estou tentando fazer, porque dói, né? Porque dói bastante. O ombro, no caso. E eu não vou conhecer aquela mulher. Se não acabar a pandemia, o dia que eu encontrar com ela na rua, nem eu e nem ela. Porque estamos mascarados. Um povo sem face. Vai no aeroporto, entra no avião, entra no ônibus, entra no mercado. Porque se você conhece a pessoa daqui para cima, mas não daqui para baixo. Quando ela tira a face, muda tudo. Tira a máscara, muda tudo. Chegou o diabo colocar um freio na humanidade. Quem ousaria isso? Mas você obrigatoriamente está fazendo isso por um protocolo. Você não entra em um ambiente sem colocar máscara. Não aconteceu de repente? Não foi da noite para o dia? O que vocês acham da marca da besta? Vai ser do mesmo jeito. Vai ser uma obrigação. Vai ser um decreto, um protocolo, tá? E é melhor a gente pensar seriamente sobre esse acontecimento que está para surgir a qualquer momento, porque no tempo de Barack Obama, ele colocou uma semana lá, a luz, a bandeira LGBT lá na Casa Branca. Agora vem um outro lá e assina a coisa. Primeira coisa que ele fez foi sentar na escrivaninha e assinar e sancionar aquela lei sodomita. E a América, ela é a imagem do mundo, ela é a imagem da besta que surgiu da terra. Tem uma outra por trás que estão trabalhando juntos. Isso acontece da noite para o dia. Como a pandemia apareceu, tinha um rumorzinho em janeiro, em fevereiro começou a morrer gente. Assim vai acontecer nesta hora. Agora a pergunta é: nós não estamos na igreja apenas para ter um culto religioso. Nós estamos aqui para fazer inventário, conferir como que nós estamos, se estamos bem com os nossos irmãos, se estamos bem com a palavra, se estamos vivendo a palavra, se estamos adorando o Espírito em verdade, se nós realmente desejamos o que nós estamos ouvindo, receber isto. Tem muitos que escutam, só escutam. Mas tem outros, uns que escutam e recebem. Então eu falei de samaritano porque é um povo, tá? Mas deixa eu terminar o texto aqui. 172 que eu falei, tá? Tá aqui. Eles eram samaritanos, havia judeus e gentios. Agora, nós, anglo-saxões, não tínhamos nada que ver com nada. Não críamos em nenhum Messias, nem nada. Não estávamos buscando por um Messias. Fomos trazidos para dentro depois. Jesus veio aos seus próprios, e os seus não receberam. Ele disse a seus discípulos: não vá pelo caminho dos gentios, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi apenas às ovelhas perdidas de Israel. E olhem, se ele se manifestou como filho do homem ante os judeus, eles o rejeitaram. Os samaritanos, sendo meio judeu e meio gentil, eles criam também, estavam buscando o Messias. Nós não. Éramos pagãos, com porretes nas costas, adorando ídolos. E o gentil? Éramos gentil. Nós não estávamos procurando por ninguém. Estávamos em alguma religião pagã e não tinha esperança nenhuma. Agora, esta mulher samaritana era o tipo perfeito da noiva de Cristo revelada.
E vou só dizer o que aconteceu com ela. Quando ela olhou para o homem e viu que ele era o Messias. Ponto. Terminou o assunto da velha vida. A mulher samaritana velha ficou no poço. Aquela mulher velha acabou. Morreu aquela mulher. E a mulher saiu e gritou na cidade com todas as forças que ela tinha, dizendo: olha, se vocês estão procurando o Messias, eu encontrei. Mas como que um povo ia acreditar numa mulher que era segregada, uma mulher separada? Ela foi aquela hora, porque aquela hora era a única hora que ela podia ir ali, porque ela não podia ir em outro horário, porque era uma mulher separada, era prostituta. Agora uma prostituta sai correndo e grita na cidade que ela encontrou o Messias. Você acha que o sacerdote samaritano ia receber aquilo daquela mulher? Você acha que aquele povo realmente ia abraçar o que ela estava falando? Ela não tinha moral para isso, ela não tinha reputação para isso, ela tinha encontrado o Messias, mas foi uma hora, um tempo para os samaritanos único. Jesus nunca mais voltou em Samaria. A única visita dele em Samaria que registra na Bíblia é essa. Ele foi em busca de uma semente que estava lá. Esta mulher, a descendência dela, a mistura dela, fez com que ela se tornasse o que ela era, porque ela não tinha nenhuma representação como mulher aqui, mas nós sabemos que ela tinha uma representação, ela tinha uma teofania, ela tinha um corpo lá do outro lado. Então, quem representava ela diante do Senhor era não a velha samaritana, mas a samaritana que nunca pecou. Aquele corpo teofânico. E quando essa mensagem chega ao sacerdote, o sacerdote disse: isto é um demônio que anda contando a vida dos outros por aí. É um demônio. Então o que aconteceu? Ele não tinha representação. Ele não tinha representação. Porque o profeta diz que nós somos condenados pela nossa representação. Tá? O que te representa? Quem representava a mulher do poço? Tá? Quem representava Zaqueu? Quem representava a Maria Madalena ou qualquer um daqueles homens, Pedro, Tiago, João? Ele tinha uma representação. Então não foi a pessoa fisicamente, a pessoa intelectualmente que olhou e viu que era o tempo do Messias. Não é a nossa capacidade de absorver que nos mostrou que esse é um tempo do arrebatamento, que esse é um tempo de ressurreição, que esse é um tempo final, uma hora final. Aquele que te representa lá está esperando por ti. Tem um corpo lá te esperando. Isso aqui é descartado. Isso aqui não vai chegar a lugar nenhum, a não ser voltar para o pó. Mas lá tem alguém te representando, e aquela teofania está ansiosa para tomar esta alma, porque teofania é corpo, palavra que não tem semente, mas a semente está na alma. E ela precisa desta semente redimida, que é a sua alma, para esses dois se unir e se tornar um só corpo glorificado. Jesus mostrou isso no Monte da Transfiguração. É uma história para o mundo maluca, porque como que esta igreja aqui vai pregar para os grandes doutores em teologia, pregar para os grandes sistemas aqui? Como que eles iam receber a mensagem da samaritana? Como que este mundo
pode receber esta mensagem? Não pode, porque quem representa essa mensagem aqui é um povo que nem conhecido é, tá? Não é conhecido. Aqui na terra eles não têm nenhum valor, mas eles têm um galardão, eles têm uma representação. Eles não são daqui, eles são de lá, eles são peregrinos aqui. E a nossa atitude nesta hora vai acabar com esse mundo velho. A nossa atitude nesta hora vai pôr fogo neste mundo, sem sombra de dúvida. A sua atitude nesta hora vai trazer Cristo em plenitude em nosso meio. É a minha vida, é a sua vida, é a nossa vida, que Cristo vai se manifestar através dela. Aleluia! Vamos, deixa eu mostrar uma coisinha aqui para vocês. Agora vamos, olha. Qual foi o primeiro filho de Abraão? Como é que ele chamava? Ismael. Qual o segundo filho? Isaac. Qual o terceiro filho de Abraão? Bom, Abraão teve 3 filhos. Agora eu vou ler o texto para vocês. Primeiro foi o renegado, Ismael. Depois veio Isaac. Depois Cristo. Abraão teve quantas mulheres? 3. A mãe de Ismael, Agar. A mulher eleita, Sara. E a terceira mulher, Quetura. Ele teve filho com as 3. Isso aqui é meio escaldante. Teve filho com as 3. Mas qual foi o filho que herdou? Isaac. Ismael não herdou. E nem os filhos da terceira mulher, Quetura. Nós estamos falando de uma história do mundo religioso, falando de uma história da mensagem. Tá? Judas era da mesma tribo do Senhor Jesus, de Judá. Tá? O irmão de Jacó, chamado Esaú, era filho de Isaac também, e de Rebeca, mas foi um reprovado. Então não é pelo seu nascimento natural, então não é pela sua dinastia, pela a sua linha de família. Você é nascido da palavra. Agora você pode entrar em Romanos, capítulo 7, você vai encontrar um homem velho, um homem da lei, um homem que está na velha natureza. Aí você vai para Romanos 8, você encontra um homem novo, tá? Um homem que o velho de Romanos 7 morreu e tem um novo homem. Não há nenhum crescimento, não há nenhum progresso na vida de uma pessoa se ela não nascer de novo. Ela pode ser uma religiosa, ela pode vir em todos os cultos, ela pode apresentar uma maneira caridosa de um religioso. Isso não resolve. Ela tem que ter uma experiência com Deus. Ela tem que nascer de novo. Você tem que pegar esse velho homem e fazer o que Josué fez. Pegou aqueles reis e pisou no pescoço daqueles reis. Amém? Você tem que pegar esse velho homem, pisar no pescoço dele, acabar com ele e fazer um homem novo despontar na sua vida, a mulher nova. Isso acaba com qualquer arrazoamento. Esse homem novo agora tem completo controle, tem completo domínio. Esse homem novo, essa mulher nova, não está vacilando, titubeando, arrazoando. Ele não está medindo esforço, eles creem, não tem como eles descreem, porque não é ele que crê, o homem velho, é Cristo que está ali, fazendo as diretrizes, fazendo você crer de todo o coração,
Fé perfeita está nela. Ela recebe fé perfeita porque o perfeito está nela. Esse é o homem que nasceu de novo. Deixa eu mostrar isso aqui, então. Eu falei, né? Que essas 3 classes estão na mensagem. Eu tenho isso aqui em Hebreus. Essas 3 classes estão na mensagem. Esaú, Isaac, está na mensagem. Ou seja, Ismael está na mensagem. Isaac é Cristo. Tá? E os descendentes de Quetura. Os filhos de Quetura, que era filho, escute bem isso, quando Abraão ficou viúvo e casou com Quetura, teve 6 filhos com ela. Com Sara teve um só, mas com Quetura teve 6. Teve 6 filhos com Quetura. Então, o povo que está na mensagem é muito grande. Mas é filho, uma grande parte é filho de Quetura. Tá? Outros é filho de Agar. E tem um povo que é filho de Isaac, que é filho do Senhor, Cristo gerado pela palavra. Então, o Senhor vai tirar um povo da mensagem para o rapto. Quem tem a ideia que todo esse povo é eleito, vai ter uma decepção, porque não é assim. Tem um povo que vai sair daqui da mensagem para o rapto. Tá? Porque você viu os 3 filhos de Abraão, os filhos de Quetura, que era bastante, né? Eram 6. E esses filhos de Quetura também era filho de Abraão. Saiu dos lombos de Abraão. Mas eu pergunto, herdou? Não herdou nada. Como também não herdou Ismael nada. Mas Abraão deu tudo para Isaac. Tudo que Abraão tinha, ele deu para Isaac. Tudo que Deus tinha, ele deu a Cristo. Tudo que Cristo tinha, ele deu a você. Amém? Então, vamos nas 3 dispensações. Tão certo quanto ele levantou Jesus da sepultura em 3 dias, debaixo de 3 dispensações, ou 3 sessões, ele levantará a igreja, a sua plenitude e poder outra vez. Eu restaurarei, diz o Senhor. Deus falou que em 3 etapas ele tira a igreja da terra. O Senhor Jesus teve 3 etapas em seu ministério e a última etapa foi pregar aos perdidos que não poderiam ser salvos mais. Última etapa. E quando Jesus pregou para os perdidos, ele já não estava mais presente entre os seus discípulos, entre o povo. Ele estava do outro lado. A primeira coisa que o Senhor fez, quando ele desprendeu, o seu espírito foi para Deus, e a sua alma foi pregar os espíritos em prisão, e o seu corpo foi para a sepultura. Correto? A primeira coisa que ele fez foi pregar aos perdidos. Todo aquele povo teve que admitir que aquele cordeiro de Abel estava ali. Todo aquele povo teve que admitir que atrás do véu no Antigo Testamento, aquele que descia atrás do véu com a glória da Shekinah, agora estava no inferno. Ele tinha que ir no inferno, era a sua última estação, era a última parte do seu ministério, era pregar aos espíritos em prisão. A última parte do ministério da noiva é pregar às almas que estão em prisão, as almas encarceradas que não podem se arrepender. Mas por que não pode se arrepender? Não há lugar para arrependimento, não há lugar para redenção, não há lugar para a palavra.
Deus te fez de uma maneira que você amasse e recebesse a palavra. Ele te fez assim. Mas talvez a pessoa pertinho de você, ele não fez assim. Você vai discutir com Deus. Eu amei Jacó e rejeitei Esaú. Tem alguma coisa errada com Deus? Não. Isso estava antes da fundação do mundo, na eleição de Deus, tá? Lá estava o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. E Deus não pode revogar isto, nem tirar e nem pôr outro nome lá. A noiva é uma sessão fechada. Amém? A noiva é um povo separado, que ninguém sabe quem ela é, só Ele sabe. Amém? Só Ele a conhece, Ele tem intimidade com ela, Ele fala com ela, ela canta, ela adora, ela prega a palavra, Ele a conhece, está em intimidade com ela agora mesmo. Mas Ele não conhece outra mulher, Ele não conhece outra mulher, conhece a sua esposa. E tem intimidade com ela, de contar a ela os mistérios, de contar a ela os segredos. Então, o reino de Deus está dentro da noiva. Tudo que você pensa em ser, pela palavra, já está dentro de ti. O que precisa, sabe, aquele toque final de você acordar, da noiva despertar e saber que ela realmente é a voz final, como o profeta disse. Ela é a voz final, ela tem tudo em suas mãos, ela tem um controle sobre a natureza, ela tem um controle sobre todos os demônios que estão aí na atmosfera, ela tem controle do pecado, o pecado não chega perto dela. Aí você pode observar numa pessoa cheia do Espírito Santo, ver se esta pessoa tem um comportamento estranho, ver se ela faz um casamento estranho, ver se ela tem um namoro estranho, ver se ela se veste de maneira estranha, ver se ela nega a palavra. Ela não pode negar, você não pode negar quem você é, amém? Eu sou um Freitas e não tem como dizer que eu não sou, amém? Se Cristo está aí, você não pode negá-lo, não tem como negá-lo, amém? Quando você pega esses três homens aí, pega essas três mulheres de Abraão, e você vê que a primeira trouxe um renegado, Sara, a mulher que foi transformada e trouxe Isaac, e depois pega a Quetura, que esse povo todo faz parte do mesmo povo. Isaac não podia dizer sim, ou seja, Isaac não podia dizer que Ismael não era o seu irmão. Mas nunca viveram juntos. E nem os filhos de Quetura podiam dizer, olha, Isaac não é o nosso irmão. Que era? Então você viaja o mundo, você roda o mundo, todo mundo é da mensagem. Todo mundo crê que Deus enviou um profeta. Mas dessas três mulheres, Deus tira um povo. Gerado do quê? Gerado da velhice. Gerado de um corpo morto. Gerado de um ventre morto. O ventre de Sara estava morto. Os lombos de Abraão não tinham semente. Era uma plena sepultura, não tinha vida ali. Mas quando ele comeu pão e bebeu vinho da mão de Melquisedeque, isso não trouxe o filho para Abraão. Mas quando eles comeram juntos, Deus em carne, Deus humano, Deus humanizado em um homem, tá? Quando ele se humanizou e foi lá, debaixo da tenda de Abraão, debaixo de um pé de carvalho, e eles comeram, e Abraão deu uma recepção da melhor que ele tinha,
houve uma recepção tão grande que nada sabia Ló sobre isso, mas bem pertinho de Ló estava Jeová em carne. Aquele trouxe a semente. Deus tinha que encarnar para a semente se manifestar. Deus tinha que encarnar para a noiva aparecer. E isso aconteceu não faz tanto tempo não, que o profeta abriu os mistérios em 63. E foi-se um silêncio completo ao longo dos anos. Mas chegou um tempo que esses mistérios começaram, esses trovões começaram a rebumbar por todos os lados. E foi lá para a África, e foi lá para os Estados Unidos, e foi para o Canadá, e passou aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando chegou a abertura da palavra, foi uma derrota, foi gente que voou para tudo quanto é lado, sobrou meia dúzia de fanáticos, eu sou um deles. Para pregar a abertura da palavra, saber que aqueles 7 trovões revelou todos os mistérios. Não tem mais mistério a ser revelado. Como que Deus traria um filho sem abrir o ventre dela? Deus teve que abrir o ventre de Sara para trazer o filho. Deus tinha que abrir o ventre desta alma para trazer o filho, Jesus Cristo. Não tinha como, estava fechado. Mas quando nós vimos Deus encarnado, comendo conosco, oh Deus, neste tempo o nosso ventre abriu, a palavra manifestou, estamos indo para casa. Este é o tempo, este é o grande tempo nosso. Eu acho que para muitos Abraão não comeu ainda com você, né? Ou seja, Elohim acho que não comeu contigo. Se você não comer com ele, debaixo de um pé de carvalho, seu ventre não vai abrir. Enquanto eles comiam lá e conversavam umas histórias muito do momento, falando de Sodoma ia queimar, e Abraão sabia quem era o homem, prestando bem atenção no que ele falava, até que ele abriu a boca e disse: eu vou voltar daqui 28 dias. Eu vou voltar daqui 28 dias. E o filho estará aqui. Foi quando Sara riu e disse: eu sou velha. Aí ele disse assim: por que você está rindo? Ela estava escondida atrás da lona da tenda. E ele sabia que ela estava rindo. Quando Deus fizesse isso no tempo do fim, era tempo da nossa mudança. Quando ele revelou o que Sara estava pensando, porque Sara não falou, falar para quem? Para a parede? Ela sorriu e disse: uma mulher velha, pensando. Ele revelou o segredo do coração dela. Quando ele revelou o segredo do coração de Sara, então aí o ventre dela ia abrir. E para o ventre dela abrir, ela não podia ser a velha Sara e nem o velho Abraão. Tinha que vir uma mudança. Agora você diz: mas eu estou bem velhinha, minha mão está enrugada, meus cabelos são brancos e os meus dias estão sendo. Você está dando atenção para a parede, para a parede da tenda? Você está dando atenção para a cortina da tenda ou para aquele que está dentro da tenda? Aquele Deus que mudou o corpo deles, hoje ele está dentro de ti e fez um homem novo. Essa mudança tem chegado a cada eleito, estão me entendendo? Esta mudança tem chegado a cada eleito. Por isso que o diabo está uivando por aí. Por isso que o diabo está apavorado nesta hora. Porque ele sabe que o tempo dele tem se completado. E a noiva terá que ir. Mas antes dela ir, ela vai pôr fogo nisso. A saída dela representa fogo para o mundo. A saída dela representa a marca da besta. A saída dela representa toda a confusão religiosa. A saída dela, esse mundo fica despido de tudo.
E é por isso mesmo que Sara fez a pergunta. Você fala, mas eu sou um homem velho. Mas o que está aí dentro? Não é um homem novo? Não é a revelação? Não é Cristo? Pois bem, 28 dias, ela era novinha. Isso no natural. Abraão era novinho. A abertura da palavra te fez um homem ou uma mulher novinhos. Novo. Por isso que o profeta disse que quando os selos abriram, a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Amém? A palavra foi completamente mudada depois que os selos abriram. Você sabe quem é. Você sabe que é possuidor de algo que está aí dentro e que não pode ficar aqui. Deus terá que tirar ela daqui, porque Ele prometeu que tiraria. Por isso, ele disse, o que aconteceu, aquele velho pulgão começou a comer e ter os mesmos tipos de efeitos que ele tinha. Mas o que fez ele? Ele simplesmente conseguiu galhos luteranos e assim, galhos leanos e assim, galhos católicos e assim, a vinha morreu. A igreja morreu. E Deus teve que tomar essa igreja e esconder. Quando Jesus nasceu, Deus tomou o seu filho e escondeu no Egito. E o diabo estava furioso atrás dele, o dragão Herodes, para devorá-lo. E Deus tinha escondido. Quando Moisés nasceu, houve uma caça de crianças, homens, nenês, que os crocodilos comiam. E Moisés foi colocado por uma mãe sábia num lugar seguro dentro da arca. Tá? Então, ali estava o profeta dentro da arca. Ali estava o profeta protegido pela palavra. Ali estava Noé dentro da arca, livre do juízo. E Deus tem tirado uma igreja e colocado no mesmo lugar que Ele pôs Moisés, no mesmo lugar que Ele pôs Cristo, no mesmo lugar que Ele pôs Noé. Deus te escondeu da serpente. Deus te escondeu da serpente. Ela não vai te achar. Como Jesus foi procurado para ser devorado pelo dragão em Apocalipse 12. Então a noiva pode ser procurada por diabo o tempo todo. Ela não vai ser encontrada. Deus a escondeu nele. Amém? Deus te escondeu na palavra, onde o diabo não pode chegar. Você sentir a segurança que o concílio ecumênico não vai te agarrar. Você sentir segurança que esse fogo que vai queimar Sodoma, você não será queimado por ele. Você sentir a segurança que quando soar aquela trombeta, você está preparado para ouvi-la e subir para casa. Ele já tem descido aqui na terra desde 63. Ele está entre nós, manifestado em carne e sacudindo a igreja, sacudindo as penas velhas, sacudindo tudo nesta hora. Meu Deus, ó Senhor, ajuda esta igreja a receber isto. Agora escuta um pouquinho aí, tem um pouquinho de paciência. O texto é longo, eu vou abreviá-lo, tá? Então, vou pegar no 72 aqui. Agora, se você observar, quando esses seres estavam no céu, falando do bicho, tá? Agora, lá em Apocalipse 11, ou Apocalipse 7, e ele repete, Apocalipse 12, ele nos dá um quadro de uma mulher de pé, a lua em sua cabeça, o sol em sua cabeça e a lua aos seus pés. E o dragão vermelho veio para devorar a criança tão logo que ela nascesse. Ele tomou sua cauda e puxou uma terça parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra.
aquilo não significa que Satanás tem uma grande cauda. Não é isto. Ele diz, uma cauda longa que ele enrola ao redor das pessoas, mas a mentira, a cauda, é a mentira do jardim do Éden. Ele rompeu, ele quebrou a inocência, tirou aquela mulher da inocência. E quando aquela mulher provou do fruto, simplesmente aquilo foi rompido porque ela teve prazer. Então agora o prazer mostrou a sua nudez. E Adão, sendo o filho de Deus legítimo, o primeiro homem que Deus pôs na terra, e aquela mulher tinha sido tirada dele, ele não podia perder aquela parte. Então ele teve que fazer a mesma coisa que a serpente fez com Eva. E Deus já colocou uma semente lá chamada Abel. E lá estavam dois no ventre, Abel e Caim ao mesmo tempo. Uma semente do diabo e uma semente de Deus. Esse ventre é a igreja. Tem uma semente de Deus na igreja e uma semente do diabo. Os dois têm que vir à cena. Os dois têm que se manifestar. Os dois têm que nascer. E aí está agora a manifestação dos dois, tá? Abel e Caim. Agora, quando Adão fez aquilo com Eva, ele tinha que morrer. Uma sentença foi dada no jardim. Tá? No dia que comerdes, nesse dia morrereis. Foi o que aconteceu. Eles comeram. Quando eles comeram, eles procuraram correr da presença de Deus. Desde então, o homem nunca mais buscou a Deus. O homem sempre fugiu de Deus, correu de Deus por todos os lados que Deus procura ele está se escondendo. Ele se esconde na ramagem batista, metodista, luterana, presbiteriana, ele vai se escondendo por aí. Mas quando aquela semente que está ali é uma semente divina que tem os potenciais da vida eterna dentro dela, então tem uma grande diferença. Ela escuta. Ela escuta a voz que ecoou no jardim. A primeira coisa que Deus fez, ele desceu no jardim, no tempo determinado, para ter companheirismo com Adão e não o encontrou. Então foi onde o Senhor ecoou sua voz, Adão. E Adão disse, estou escondido, porque estou nu. Aí ele foi declarando que ele tinha errado, que ele tinha caído. E o Senhor foi lá, tomou um cordeirinho, matou o cordeiro, envolveu aquele casal, pôs para fora do jardim e disse, não volte aqui mais. Enquanto o meu próprio sangue não atingir a terra. Porque a terra estava em pecado, os homens em pecado, aquilo tinha uma atmosfera terrível, uma atmosfera sinistra, a coisa estava feia demais. O leão que Adão falava com ele, agora se Adão vacilasse, o leão comia ele, tá? Então agora as feras mudou, alterou toda a natureza. Que quadro terrível! Mas o próprio Deus viria em carne humana, Deus iria se humanizar, descer aqui, tá? E derramar o seu sangue, sangue da palavra, sangue, palavra falada, para restaurar o jardim caído, restaurar o homem caído, quando o sangue atingiu a terra, quando Jesus expirou no Calvário, ele declarou a semente caimita que o tinha rejeitado, que ele era o cordeiro do jardim do Éden, que ele era a voz que ecoou no jardim, que Deus tinha se tornado homem,
E Satanás puxou a terça parte dos anjos, mas não puxou o seu anjo. Ele não tirou nenhum eleito de lá. E todos permaneceram na presença de Deus. É por isso, então, a grande diferença é quem é o seu representante. Porque aquele anjo, lá no céu, vocês já leram lá, Ezequiel, eles cruzaram os braços, deixou o pau quebrar? Ou diz a Bíblia que eles batalharam com Miguel? Eles lutaram com Miguel, até que o dragão foi lançado na terra. É isso? Pois é, se aquele anjo lutou lá, ele continua lutando aqui. Se aquele anjo recebeu poder e ordem para lutar e lutou com Miguel, que era Cristo, esse anjo está batalhando aqui. Porque aquele anjo não caiu e aquele anjo está pelejando até agora, tá? Porque a sua teofania não está lá na estratosfera, não. Ela está bem pertinho de você, aguardando o momento de tirar você daqui. Amém? É exatamente isso que aconteceu lá. Agora, o dragão trouxe a terça parte. E Satanás precisava de comida. Porque um espírito sem corpo, ele fica apavorado, ele está em tormento. E então foram vindo gerações. Por isso que hoje nós temos uma superpopulação no mundo, uma explosão demográfica. Por quê? Porque cada um que nasce na filha de Deus é um recipiente do diabo. Tá? É por isso que o mundo está nessa condição decadente. É por isso que o mundo está nessa condição. Por isso que as mulheres se vestem assim. É por isso que tem casamento gays. É por isso que tem mulher casando com mulher. É por isso que a coisa acabou, virou uma massa que não tem forma. Por quê? Porque esta gente não pode fazer melhor, só faz o que o pai deles mostra, essa perversão. Mas nós fazemos o que o pai nos mostra, guardar a sua palavra. Essa é a condição. É por isso que nós estamos caminhando para um desastre. Estamos caminhando para uma destruição completa, porque esta semente vai puxando toda a perversidade. E Satanás, cada corpo que ele toma aí, você imagina os milhões no mundo. Só na China, meu Deus. Tem diabo para tu com teu buraco. É muita gente. E esse povinho de Deus, essa noivinha, a esposa do Cordeiro, que lavou suas vestes em seu sangue, que tem uma parte dela que espera por nós do outro lado, e tem uma parte aqui. Essas duas partes estão se aproximando, estão se achegando agora mesmo. Não vai haver aviso prévio, não vai haver assim uma circular. Você não vai achar isso na internet, nem no Google, nem no Instagram, e babará e barará, e tantos aplicativos por aí. Não. Os seus olhos vai ser descortinado do natural para uma dimensão que você possa vê-los. Que hora, que tempo, ninguém vai poder passar essa informação para ninguém. É um caso pessoal, tá? Seus olhos se descortinam, tá? A cortina se abre, o véu rasga, e você vai ver cada um deles, tá? E juntos nós nos reuniremos para um tempo de 30 a 40 dias aqui. Vai haver um poder nesta noiva que vai sacudir tudo. Como o Senhor ficou 40 dias na terra com a igreja que saiu do paraíso, Ele repete agora, chamando aquela igreja que foi martirizada. E eles estão esperando pela nossa perfeição. Eles não podem estar aqui sem que nós sejamos aperfeiçoados. Mas tem uma parte lá e outra aqui. Uma ave não voa com uma asa só, tem que ter duas, tem que vir aquela para unir a essa, para subir para casa. É um sermão maluco.
Deixa eu ler isso aqui. Deus disse a Abraão: olhe para os céus e conte as estrelas se você puder. Ele disse: não posso fazê-lo. Ele disse: nem mesmo você será capaz de contar sua semente, as estrelas. Quem é a brilhante estrela da manhã, Jesus de Nazaré, o mais brilhante que já viveu em carne humana, ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a semente de Abraão, que veio através de Isaque, e nós estamos mortos em Cristo, tomamos a semente de Abraão, somos herdeiros de acordo com a promessa. Então, as estrelas do céu representavam os espíritos dos homens. Correto? Representavam os espíritos dos homens aqui. E quando o dragão vermelho, Roma, sob a perseguição, abraçou 2/3, ou melhor, 1/3 das estrelas, e as lançou para baixo, aquilo foi na crucificação. Tem uma cena aqui, para a gente descrever. E aquilo foi na crucificação, tá? Que aconteceu. 1/3 das estrelas os lançou para baixo, aqui na crucificação de Nosso Senhor. Quando eles o rejeitaram e o lançaram para fora e não tiveram nada a ver com ele, ali estava aquela 1/3 parte das estrelas angelicais, seres angelicais. Agora, você acha que Abraão não viu isso aqui? Essas eram estrelas também, que Judas falou, estrela caída, estrela decadente. Tinha muita estrela no céu, que Abraão contou. Mas tem que ver que ele teve 3 mulheres, e teve filhos com as 3. Mas falamos de uma única semente, Isaque, que foi o homem que representou Cristo. Agora veja, ali estava a 1/3 parte. Veja, em seu corpo, dentro de você, nós temos outra pergunta sobre isto. Diretamente responderá isso melhor. Ele vai passar para outra pergunta e diz: o espírito, deixa eu terminar essa frase aqui. Então, dentro de você há um espírito, outro homem. Viu? Tome não, gente, escuta eu falar. Falando coisa séria demais. Dentro de você tem um outro homem. Dentro de você tem outra mulher. Quem que é ela? Quem que é ela? Tem que ser Cristo. Se não é Cristo, é um outro indivíduo. Tem um homem dentro de você. Onde você vai, você leva ele. Onde você vai, está contigo. Se for um camarada fofoqueiro, futriqueiro, manda esse camarada embora. É Satanás. Se for uma pessoa que gosta de sucesso, que quer ficar famoso, por que eu quero ficar famoso? Quando eu tive a chance de ser, joguei fora. Joguei fora não, Deus tirou na minha vida. Por que eu quero ser rico? Tá? A igreja que está focando no homem, porque ele é um garoto propaganda, ela vai quebrar a cara. A igreja que está focando na beleza, tá? na ordem do dia, vai quebrar a cara. Porque você tem que focar em Cristo. Pergunte para cada irmão da minha igreja, vocês estão olhando para esse velho aqui. Sempre lutei para mostrar Cristo a eles. Mostre a Cristo para o povo e a palavra, e Deus cuidará de tudo. Tá? É isso que acontece. Agora, então,
Se tem aí um diabinho falando para você fazer coisa errada, fala, será que Deus mandou eu casar com uma mulher que não é crente? Ah, ele mandou sim. Ele mandou se você for semente da serpente. Será que Deus mandou eu cortar o cabelo ou mudar as minhas vestes? Será que Deus tem mandado eu sair aí, eu arrumar uma amizadezinha diferente, assim, uma coisinha diferente, né, do estresse do meio dos crentes? Porque às vezes a pessoa fica estressada com os crentes, né? Mas para mim é um gozo. Para você deve ser um gozo. Atrás dessa pele tem uma divindade. Atrás dessa pele tem uma divindade. Atrás daquele homem, o divino estava na casa de Abraão. Isso tem se repetido em nosso meio. Atrás dessa pele tem uma divindade, é Ele. E Ele não vai deixar você queimar nas paredes do inferno, porque Ele já te tirou de lá. Você já está ressuscitado agora mesmo. O mesmo Espírito que levantou o Senhor da sepultura é esse homem que está em você. A gente tem que dar uma sacudida assim, para arrancar umas penas velhas, se é que tem alguém com pena velha, né? E às vezes vai até embora meio descontente com o pastor, né? O pastor é meio rude, é meio duro para falar. Eu acho que não consigo ser o que o irmão Brana foi, quando ele condenava o pecado. Ele não tem tanto argumento como ele tinha, aquele era o Senhor, era o Espírito nele, tá? Quando o Espírito vem morar numa casa, ela tem que estar limpa. Ou ele não vem. Tá? Deixa eu terminar isso aqui. O espírito do outro homem. Fora de você há um homem. O seu interior é outro homem. Então o seu interior é o sobrenatural. O seu exterior é o físico. E este ser, se você é dirigido pelo Espírito de Deus, você se torna um mensageiro de Deus, ou um anjo. Um mensageiro de Deus, o anjo de Deus, é a mesmíssima palavra. O mensageiro de Deus e o anjo de Deus é a mesma palavra. Não podem separar o mensageiro de Deus ou o anjo de Deus. A quem tem maior autoridade? Um anjo no céu ou um anjo aqui no púlpito? Qual deles tem? O anjo no púlpito. Paulo disse, se um anjo do céu vier e pregar a você qualquer outro evangelho além do que já foi pregado, que seja anátema. Então o anjo ungido com o Espírito Santo, com a palavra, se encontra próximo a Deus. Isso é correto. No céu, sua autoridade. Todos os poderes no céu, na terra, foram dados em minha mão. Ide, e eu irei convosco. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. O que desligares na terra, eu desligarei no céu. Agora, você percebe o que o profeta está falando? Isso aqui é Hebreus capítulo, pergunta de Hebreus 3. O que ele está dizendo? A autoridade que confere o Senhor àqueles que são seus filhos. Ele disse, um anjo não pode fazer nada. Tem que tomar você para que ele possa fazer, tá? Então esse anjo está próximo a quem? A Deus. Esse anjo está próximo a Deus. E quando você está aqui, ele te representa diante de Deus. E você recebe inspiração, autoridade pelo Espírito Santo, porque esse anjo tem que estar ungido com o Espírito Santo, tá?
para que essa igreja seja ungida, porque ela fechará o céu, ela abrirá o céu, ela levantará os mortos da sepultura, ela tem todo o poder para controlar, como Adão controlava antes do pecado. Por isso, o sangue de Jesus, quando atingiu a terra, aqueles querubins foram tirados da porta do jardim para a noiva entrar e comer da árvore. Hoje você está comendo da árvore da vida, porque você voltou ao jardim, porque a palavra foi totalmente, completamente restaurada. Então você não está comendo um sermão de uma denominação, você está comendo a pura, santa palavra de Deus, que injeta poder na sua alma. Tá? É isso que a noiva é. Agora, eu vou deixar isso aqui que não vai dar tempo, mas eu quero entrar aqui agora, fazer umas leituras com vocês da palavra bem rapidamente, tá? São João, primeira carta de São João, capítulo 5, verso 18. Vamos ver quem nós somos aqui, o que João disse. 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é de Deus, tá? Gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. João, primeira carta de João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. Agora você entende esses dois homens? O de fora e o de dentro? O de fora é mortal, híbrido e veio pela via pecaminosa. O de dentro é eterno. Por isso que uma parte do céu desceu dentro do eleito. Agora, por que disse não peca? Você nunca pecou. Nunca pecou. Você nasceu, nós nascemos, em um corpo para ser recipiente do pecado. Tá? Por isso que o lado de fora, o homem natural pecou. Mas o homem que vai para o céu, o homem eterno nunca pecou. Por isso que aquele que é nascido de Deus não peca. Por isso que uma religião não pode conservar um homem longe do pecado. Por isso que um bom discurso de um pregador eloquente não tira o pecado. Por isso que nenhuma igreja tira o pecado. Você já nasceu sem ele. Agora você está tendo conhecimento de quem você é. Agora, por que esta mensagem não foi revelada para o mundo? Por que esta mensagem foi revelada aos grandes sistemas religiosos? Por lá ter exatamente aqueles anjos que Satanás arrastou, tornaram-se religiosos. E quando eu falei da crucificação aqui que o profeta disse, aqueles anjos caídos estavam lá naquele bando de judeu e romanos misturado, aquela terça parte dos anjos estava lá para crucificar a Cristo, lá no Calvário. E quando aquilo aconteceu, o céu escureceu, o sol desligou sua luz, as estrelas também, a lua não apareceu, e houve um terremoto, sacudiu tudo ali. E aí, o que aconteceu? Satanás, quando trovejou, Jesus morreu, ele foi completamente despido, derrotado. Quando agora, em nossa era, Deus vem para abrir os mistérios, revelar esses mistérios através dos trovões, Satanás ficou completamente desautorizado de prosseguir trabalhando com a igreja. Onde você estava? Você estava em algum lugar, eu estava em outro lugar, cada um saiu de um lugar, mas quando trovejou, Deus estava libertando os seus filhos.
Só os 7 selos libertam o homem. Só os 7 mistérios ocultos desde a fundação do mundo te liberta. E quando trovejou no Quênio Sabino, Deus estava libertando a sua noiva. E lá no Calvário, quando trovejou, que estava tudo escuro, Deus estava libertando o seu filho. Portanto, somos libertos através dos 7 trovões. Aleluia! Se aqueles trovões não soassem o Quênio Sabino, nós estávamos com a corda no pescoço. Ali, quando trovejou no Calvário, estava assim de demônios crucificando a palavra. E esses mesmos demônios teve que engolir a coisa. Jesus saiu no 3º dia e disse assim: eu tenho a chave da morte e do inferno. E a minha igreja tem uma chave que liga o céu na terra e liga a terra no céu. E nós ligamos, sim, senhores. Nós ligamos o céu aqui na terra. Ligamos a terra no céu. A terra está aqui e o céu desceu aqui dentro desta terra. Uma terra mortal, mas que a vida eterna flui dentro dela. Céus e terra se encontraram. Quando Jesus nasceu, céus e terra se encontraram na abertura dos 7 trovões. Você reconheceu quem está vivendo em ti, de quem você é portador. Qual o homem que está aí dentro? Qual é a pessoa que vive aí? É aquele que criou os céus e a terra. Quem era aquela criança na manjedoura? Criador do céu e da terra. E aqueles trovões soaram porque Jesus, Deus, estava morrendo em Cristo. E todos os demônios desceram ali. 3 dias depois, esses demônios desapareceram, porque aquele a quem eles tinham matado tinha ressuscitado. Tinha passado 3 dispensações. A primeira foi na sexta-feira, morto. No sábado, morto. Nem um rumor de vida. No primeiro dia, um rumor que eles tinham encontrado Jesus, ressuscitado. Mas quando a tarde caiu, foi declarado. Ele ressuscitou, ele caminhou conosco, ele comeu conosco, ele falou conosco, ele partiu o pão. À tarde, quando chegou a tarde, vocês percebem que tem 3 dispensações? Sexta, sábado, domingo pela manhã e à tarde declarado que estava vivo. Comeu com eles. Jesus ressuscitado, comendo com os seus discípulos, não tinha mais dúvida que ele estava ressuscitado. A mensagem de Zacarias 14:7, no tempo da tarde haveria luz, está declarado que Jesus está ressuscitado. Agora, se o homem ressuscitado vive dentro do homem mortal, então a ressurreição não virá, está dentro de ti. Amém? Vamos para uma outra escritura aqui, tá? Qualquer que é nascido de Deus não peca. Eu li essa escritura ontem, Romanos capítulo 4, tá? Capítulo 4 de Romanos. Eu falei sobre Davi, que comeu o pão e não morreu, porque Deus não podia imputar pecado em Davi, porque Davi era uma semente de Deus que representava o sacerdote, representava Cristo. Romanos, capítulo 4, versos 5 e 8. Disse: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado é aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por que que Davi falou isso no Salmo e Paulo repete aqui? Porque se Davi não fosse o que ele era rei e ele era sacerdote, representando Cristo. Quando ele chegou fugido de Saul, ele entrou no santuário, lá em Nob, e pediu pão para o sacerdote Ahimelech. O sacerdote disse: olha, eu tenho pão feito hoje, pão fresco. Aquele pão representava a palavra, aquele pão representava aquele pão que Abraão comeu das mãos de Melquisedeque. Este pão é pão sagrado, não posso dar a pessoas comuns. Davi entrou, comeu aquele pão, deu aos seus homens e viveu. Então ele pôde falar: se eu tivesse em pecado, eu morreria com o pão na boca, e meus homens morreriam, e Deus não imputou pecado. Se você tivesse pecado, esta mensagem não desceria no seu coração. Se você nascesse em pecado, se você fosse um anjo caído, nunca você iria conceber o que você tem concebido. Eu quero que a minha igreja perceba a grandeza de não ter pecado. A grandeza disso. Eu não sei quantas pessoas estão absorvendo o que eu estou falando. A grandeza de você nascer eterno. Quem não é eterno nunca vai descobrir o que é eternidade. Você sabe o que é eternidade porque você veio de lá. E para lá estamos retornando. É por isso que você regozija com as bênçãos de Deus. É por isso que você está sentado me ouvindo, reunidos aqui em lugares celestiais, assentados aqui neste lugar, ouvindo a palavra, regozijando com os mistérios abertos, descobrindo sim as verdades infinitas de Deus que desceu no nosso coração. É por isso que uma igreja se move no Espírito. É por isso que você ama o Senhor. Você está dependendo dele a cada instante. Você deseja comer o pão que Davi comeu, comer do pão que Melquisedeque deu a Abraão, comer desta palavra, e Jesus é o pão vivo que desceu do céu para dar vida a este mundo velho. Amém, amém, amém. Essa igreja vai ter que mudar. Você tem que deixar de ser frio, formais e olhar para a minha cara. Eu estou me arrebentando aqui. Eu sinto algo fluindo da minha alma. Eu não posso me aquietar diante desta mensagem. Mostrar que tenho vida eterna. Mostrar que sou possuidor do céu e da terra. Aquela estrela que brilhou e Abraão viu. Você é uma estrela daquela. Abraão olhou e disse: não posso te contar. Você estava lá brilhando. Aleluia! Você estava brilhando lá. E aquela estrela desceu aqui. Tomou esta carne. Amém. Agora você reconhece que estava lá. Vai indo para casa. Voltando para o lar. Sim, voltando para ele. Você e ele se tornam os mesmos. Gerados pela palavra. A mesma palavra que trouxe Jesus na terra te trouxe aqui. E a mesma que o ressuscitou tem te ressuscitado. Trovejou no Quênio Sabino e afundou o Alasca. Trovejou no Monte Calvário e Deus te chamou naqueles trovões. Jó só viu o Senhor quando ele viu o trovão. Quando ele ouviu o trovão, Jó teve o privilégio de vê-lo ressuscitado, redimido ao lado do seu Redentor. A mesma visão de Jó se cumpre hoje. Sabe uma coisa? Eu sei que não vale muito a pena, mas olha, não posso falar com a igreja em geral, que aqui tem crente verdadeiro. Aqui tem crente que morre com a palavra. Mas que tem gente que não entende nada, tem também.
Não há que faça ela acordar. Talvez o sono dela seja o sono para não acordar mesmo, né? Gente, eu queria ser mais novo e falar bonito como eu falava antigamente, com linha de raciocínio rápida, porque tem algo no meu ser, na minha alma, que eu olho para vocês e começa isso me agitar, porque eu sei, agora mesmo Ele está aqui, aleluia! Agora mesmo, Ele passeia nessa congregação, Ele está vivo, ressuscitado. Eu não creio, pastor, isso é um problema seu, e eu sei, porque eu vejo. Aleluia! Você está num terreno santo, você está no Monte Horebe, você está na terra prometida. Quando Josué chegou lá, encontrou o capitão do céu e disse para Josué: tira o sapato e me adore, eu sou enviado, eu sou o capitão do céu, o mesmo do Monte Sinai, o mesmo do Quênio Sabino, o mesmo nesta manhã. Aleluia! Você nasceu sem pecado. Deixa o diabo berrar. Ele nunca vai te tragar. Deus te escondeu da boca da serpente. Caim era muito religioso, né? Mas um assassino. As igrejas estão tão piedosas e religiosas, assassinas de almas. Milhões estão indo para o inferno com ensinamentos errados. Eu tenho que continuar. Eu vou terminar. Senão vocês jogam pedra de mim aqui em cima. Deixa eu ler isso aqui. Ó. 1 João 5,16. A mesma escritura que estávamos lendo. Agora é 16. 5:16. Se alguém vir pecar, seu irmão, pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E é pecado que não é para a morte. Agora que fala que é nascido de Deus não peca. E Paulo disse, a alma que pecar, esta morrerá. Não é que ela vai pecar, ela já nasceu em pecado. O seu hoje virou demônio. O seu anjo de expressão, força de expressão. O anjo dessas pessoas virou demônio, se rebelou contra a palavra. Você acha que um demônio sujeitaria a palavra? Você acha que um demônio se renderia à palavra? Você acha que um demônio estaria sentado aqui nesta manhã adorando a Deus? Não. Eles foram rebeldes lá. Eles não tinham eleição. Eles não foram eleitos. Não eram anjos eleitos, tá? Por isso que o anjo eleito, um pedaço do pó da terra, um pouquinho de lodo da terra, Deus pôs vida dentro deste lugar. Deus pôs vida aí dentro, tá? E este anjo está aguardando a subida, a ida da igreja. E nós chegamos num tempo em que você, como uma pessoa que é coerente em ver todas as situações, você sabe que aqui está terminando, que aqui o tempo está fechado. Se você que tem ouvido aqueles 2 vídeos que eu passei do irmão Brano aqui, da profecia sobre América, o acontecimento lá, e na mensagem, há 70 semanas, ainda fala mais claro ainda do presidente americano. Não vem pensar, não, mas Kennedy foi o primeiro presidente católico. Esse é o segundo. Só que para Kennedy tinha uma profecia. Ele seria Acabe e a Jaqueline seria Jezabel, que dominou o mundo e a América. Ela fez com que o mundo fosse buscar as modas
para as mulheres na América. Então, ela dominou. Então, Kennedy era apenas uma figura. Quem governava era a mulher dele. Ele veio representar Acabe, veio representar Jezabel, tá? Ele e a mulher. Mas quando o profeta fala sobre Kennedy, que eles iam tirar o ensinamento religioso do povo americano, e ele tirou. Agora, para completar o quadro, esse vem e assina um documento de todo tipo de perversidade entre homens e mulheres, a ponto de não ter mais sanitários na América que tem homem e mulher. Cada um vai para onde quer. Isso é um decreto assinado na posse dele. E quando ele fez isso, é o homem mais católico da história. E uma vice que ele tem, que é eu creio que ela é batista, mas ela é chamada na América uma mulher poderosa. E o profeta disse que seria uma mulher poderosa que teria o domínio. E o profeta disse, isto é o fim. Então não levaria você que é um cristão vigiar mais de perto isso? E estar mais atento à voz do Senhor, aos sinais manifestados? Se isso não pode mover as pessoas, porque elas não creem, então não creia no irmão Branham. Ontem eu falei que tem uma ala da mensagem que diz que o arrebatamento se deu em 63. Está tão certo isso, né? Isso fecha tanto com a Bíblia, tá? Está um pouquinho pior que os adventistas ou qualquer outra ala por aí. Agora eu quero saber se eles creem nessa profecia. Meu irmão, você que caminhou comigo muito tempo, e nós separamos por causa dessa doutrina sua, tá? Hoje estão pregando que Mont vai pregar para os 144 mil, é outra linha. Então, veja bem, então você vai me explicar agora se essa profecia se cumpriu em 63. Essa que agora soou. Porque se o rapto se deu, tudo terminou em 63, os santos já se levantaram, tudo chegou à perfeição, e essa profecia, então, irmão Branham é falso. Então, William Branham não é verdadeiro? Porque ele falou uma coisa que está se cumprindo agora, quando tudo terminou lá atrás. Dê corda para a vaca. Ela, por si mesma, ela se enforca. É exatamente isso. Todos que estão pregando linhas para atrair as pessoas, o que vai acontecer agora, nesses dias finais, eles vão se enforcar. Eles não vão ter como explicar para o povo isso. Eles não vão ter saída. Porque você pode observar daqui por diante, examina bem para você ver o livro de Apocalipse se cumprir do 11, tá, até o 19. É o momento de Elias e Moisés, é o momento de despertar os 144 mil, e isso fará com que Deus saia da frente, tire ela, para que os judeus tenham oportunidade. Agora, vamos ficar em pé em nome do Senhor. Eu quero encerrar. Eu tenho uma reunião daqui a pouco, não posso ir mais além. Fui até um ponto que deu para esclarecer os 3 filhos de Abraão. 3 filhos de Abraão. Não são pessoas que estão lá fora em algum sistema. Esses 3 filhos de Abraão é nascido dos lombos de Abraão. Agora, se a gente voltasse lá em Romanos 9, diz que nem todos que são judeus são eleitos. Tá? Nem todos que são religiosos, crentes, são eleitos. Nem todos que estão na mensagem têm eleição para o rapto. Porque esses 3 filhos de Abraão, dessas 3 mulheres, agora você sabe que eu trouxe a matéria para cá e não li, mas deixa eu ler aqui para vocês rapidinho o que fala aqui. Abraão, pai de Ismael,
homem velho. Abraão, pai de Isaque, homem novo. Abraão, pai de 6 filhos com Quetura, filhos gerados da mensagem do homem novo. A concubina Quetura, a mulher era velha, sem promessa. Estou lendo aqui do texto, tá? A Quetura era uma concubina, uma mulher velha sem promessa. E os filhos que nasceu de Quetura não tinham promessa, tá? Nasceu da mulher velha, né? Veio da mulher velha. Agora, filhos gerados da mensagem do homem novo. Então, quem que é o homem novo? É Jesus ressuscitado. Quem que é o homem novo? É Jesus em nosso meio, o verbo palavra. O homem velho trouxe Isaque, trouxe Ismael. O homem novo trouxe Isaque. Agora, o homem novo, certo? A mensagem nova está trazendo filhos com a mulher velha. E, consequentemente, eles não têm a promessa. Eu espero que Deus possa abrir mais o seu entendimento dessas 3 mulheres. A mulher era concubina, era velha, o homem era novo, mas a mulher era velha. A mensagem é nova, eu vi o novo, mas eles não saíram da velhice da denominação. Por isso eles não têm promessa. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por nós nos encontrarmos reunidos nesta manhã, Senhor. Essas coisas tão preciosas que passei rapidamente por elas, eu espero em Ti, Senhor, que isso possa ter ajudado. Nós reconhecemos a nossa posição, reconhecemos o lugar que estamos e a hora, o momento, Pai. Por isso, Senhor, essas escrituras, essas passagens que nós lemos na mensagem do profeta, possa se tornar vida na sua alma, possa te ajudar, te encorajar, tirar todo o comodismo, sacudir todas as folhas velhas desta árvore e brotar, Senhor, vida nova que vem através da palavra, através do tronco, através da raiz, trazendo folhas, trazendo uma vida nova, e o vento do Espírito Santo sacudindo de um lado para o outro, em nosso meio, falando de acordo com as Escrituras, falando de acordo com a palavra. A noiva chegará, ela virá à perfeição, ela já é perfeita diante de Deus. Estamos aguardando um grande momento, Senhor, para essa manifestação plena. É o tempo de adoção, é o tempo da pedra angular, o tempo da pedra de coroa. Oh meu Deus, meu Senhor, minha rocha, força da minha alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos aguardando a adoção, estamos aguardando a plenitude, Senhor, que já está dentro de cada eleito. Esperamos a sua manifestação. Pai, nós entregamos a Ti aquilo que foi falado, para que seja uma ajuda para a sua igreja e para o povo do Senhor. E dá, Senhor, a esta gente amada gozo e alegria. Dá a esta gente amada que são seus filhos desejo ardente na alma de viver, de estar bem perto, mais próximo de Ti. E agora, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, enquanto nós estamos no encerramento deste sermão, Senhor, aquilo pela incapacidade humana que não fora transmitida, mas o Espírito do Senhor possa acrescentar, possa revelar, estimular em cada alma aqui presente. Nós oramos agradecido por esta manhã, por cada vida aqui, por cada família representada. E que o Senhor os abençoe, os guarde, e que seus caminhos sejam sempre caminhando com o Senhor, com a presença do anjo ao nosso redor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.